Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz de Cristo. Minha primeira aula online, pela IBD da igreja. Nossa primeira gravação, pelo menos a minha, Os irmãos têm se empenhado aí, se desdobrado para fazerem as gravações da IBD virtual. O último domingo foi o irmão Aloísio, que fez a aula virtual, que deu a aula virtual. E hoje eu vou dar continuidade à aula virtual. Espero que vocês estejam acompanhando todas as lições que os irmãos têm preparado, têm apresentado de modo virtual, de modo online aí para toda a igreja, especialmente para a sala dos adultos. A gente hoje vai estudar a lição de número 13. A lição de número 13 tem como título Os 7 Flagelos. E a nossa lição ela é baseada especificamente no livro de Apocalipse. Os irmãos que têm acompanhado as aulas têm visto que o livro de Apocalipse é um livro bastante intrigante para algumas pessoas. E é um livro que muitas coisas estão para acontecer, É um livro profético, E então a gente vai dar seguimento nas aulas e espero que essa aula seja proveitosa para você. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de orar. Quero convidar vocês a estarem orando junto comigo, para que essa aula, esse momento que nós teremos aqui, seja de grande edificação, não só para mim, mas para você que me assiste também, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e agradecemos a Deus por esta oportunidade que nós temos de compartilharmos a Tua Palavra, de juntos aprendermos um pouco mais da Tua santa e rica Palavra, Senhor. Que nesse instante não só o meu coração, mas os corações de todos os irmãos, de todas as irmãs, estejam abertos e sedentos para ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, e aprender um pouco mais sobre as Tuas Escrituras Sagradas no livro de Apocalipse. Senhor, usa-me como instrumento em Suas mãos, para que nós possamos ter um período muito agradável, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações os Teus ensinamentos, e que tudo seja para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como eu havia dito, a nossa aula vai falar sobre o tema, Os 7 flagelos. E eu vou dando seguimento na aula e automaticamente vão aparecer alguns slides no meio da aula para que nós possamos ter um entendimento um pouco mais facilitado em cima dos recursos que nós temos disponíveis, tá bom? Então, os 7 flagelos. O que os 7 flagelos ele diz? Especificamente, os 7 flagelos falam sobre as 7 taças cheias das últimas pragas, ou para alguns significa as 7 taças da ira de Deus, E o texto básico que a gente tem é de Apocalipse, capítulo 15, do versículo 1 até Apocalipse, capítulo 16, versículo 21. Então nós temos aí 2 capítulos para discorrermos. Óbvio, nós não iremos dar ênfase versículo por versículo, até então porque essa aula deve ser um pouco mais dinâmica, para que a gente não fique preso em trechos, em versículos, e que você também não fique, de certa forma, pesado, a aula não fique pesada para você, tá bom?
Então a gente vai falar alguns pontos, vamos discorrer, vamos colocar os recursos que nós temos disponíveis, e eu espero que você acompanhe com alegria e que isso possa fazer bem para a sua vida espiritual. Vamos lá, versículo-chave, aí vai aparecer na tela para você. Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim: Ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. O alvo da nossa lição, qual que é o alvo da nossa lição? Ao estudar essa lição, você compreenderá que os flagelos da ira divina são uma clara demonstração do poder da justiça e da verdade de Deus. Muito bem. O alvo da lição é essa, que a gente possa compreender que todos esses flagelos, todos esses castigos que virão, faz parte não só do poder, mas da justiça de Deus, da verdade, do amor de Deus em relação ao julgamento de toda a humanidade, né? Não como no juízo final, que vai ser posterior, mas a humanidade aqui na Terra. Então Deus vai se fazer juízo, né? Vai fazer juízo nesse período também, que é entendido também como período da tribulação. Tá bom? Vamos para o próximo slide. O objetivo dessa aula, como você está acompanhando aí, o aluno será capaz de saber, reconhecer que Deus é totalmente justo em seus juízos. Compreender o quê? Que os flagelos da ira divina são uma clara demonstração de seu poder, justiça e verdade. Sentir-se grato e esperançoso pela justiça divina. Agir, adorar a Deus por sua justiça. Então, o objetivo da aula, como você está acompanhando, é saber, sentir e agir, né? O saber é reconhecer e compreender. O sentir é sentir-se grato. E agir em forma de adoração a Deus por sua justiça. Ok? Retomando novamente comigo aqui. A gente leu o capítulo 15 e o versículo 1 de Apocalipse. Então, a gente vê que Deus, ele irá operar justiça, operar juízo no mundo, né? Na humanidade. Então, mas às vezes a gente pode se ver alguém perguntando ou questionando sobre o amor de Deus. Mas, peraí, como Deus vai operar todo esse juízo, sendo que Deus é amor? Cadê o amor de Deus? Uma coisa tem que ficar muito bem clara e definida na cabeça do crente, na cabeça do cristão, não é? Que a justiça de Deus, o juízo de Deus, faz parte do amor de Deus. A justiça e o amor de Deus andam juntos, estão intimamente intrínsecos. Eles não estão separados. Não é porque Deus é amor que não tem juízo. O juízo está atrelado, faz parte do juízo. Juízo e amor andam juntos. O juízo faz parte do amor, ok? Para a gente deixar isso muito bem definido na nossa mente e no nosso coração. Lembrando também daquele texto, né? Que o Pai corrige aquele a quem Ele ama. Se Deus, o nosso Pai, é o Criador de tudo, de todas as coisas, Ele tem tudo na palma das suas mãos, Ele é eterno, Ele é o Criador não só do mundo, mas do universo, das galáxias. Então, peraí, então Deus, Ele tem autoridade para fazer o juízo no momento que Ele quiser e da forma que Ele quiser, ok? Então, para a gente entender um pouco melhor a questão do juízo, você já
quando se fala em crime hediondo, o que vem na sua cabeça, né? Crime hediondo são aqueles crimes que chocam a sociedade, que chocaram a sociedade, que chocaram o mundo em um determinado momento da história. E aí, o que você pensa quando nós falamos de crime hediondo? Será que vem algum crime hediondo na sua cabeça quando a gente fala sobre esse assunto? Eu posso refrescar a sua memória sobre essa questão. Vocês se lembram do caso da família, né? Richthofen, aquela mulher, aquela filha, que junto com seu namorado e o seu cunhado, eles planejaram e mataram os pais, né? Essa mulher, essa jovem na época, no início dos anos 2000, planejou matar o seu pai e a sua mãe, né? E esse foi um crime conhecido como crime hediondo. Foi um crime que chocou a sociedade naquela época. E por que é um crime hediondo? Que é um crime que é muito agressivo, é um crime que foge daquilo que a gente está acostumado a ver. É um crime cruel, repulsivo, né? É um crime terrível, e foi isso que aconteceu naquele caso do assassinato dos pais da Suzanne Richthofen, né? Um outro crime hediondo, né? E aí a gente vai puxar lá na história, no caso da Segunda Guerra Mundial, que foi culminado pela atitude de um ditador da Alemanha chamado Adolf Hitler. Esse homem, ele colocou de uma forma muito repulsiva, né, a caça aos judeus. E ele fez um grande genocídio, ele e o seu exército. E não só ao povo judeu, mas a mais outras pessoas que ele tinha em mente para destruir, para matar. Ele fazia, ele e todo o seu exército, toda aquela sua equipe de soldados, de coronéis, de generais. Foi uma loucura. Milhões e milhões de pessoas morreram nas mãos dos alemães nazistas naquela época. Para você ter uma ideia, os judeus, o povo de Deus, duas coisas estão marcadas na história. Estão marcadas na história do povo judeu. E se vocês perguntarem para um judeu quais são as duas coisas que marcaram a vida do povo judeu, o primeiro fato que eles vão citar vai ser o exílio na Babilônia, que foi devastador. E o segundo ponto que eles vão citar na história do povo judeu foi esse genocídio que aconteceu, né, na época de Hitler. Então, são duas coisas, o exílio e o Holocausto, né? O Holocausto na época de Hitler. São as duas coisas que ficaram marcadas na vida do povo judeu, tá bom? Então, até hoje em dia, se a gente olha no noticiário, a gente vê vários crimes hediondos, vira e mexe, eles são colocados à luz, né? Onde quer que tenha acontecido, o noticiário coloca e nos revela isso, né? Às vezes de forma sensacionalista. Mas o princípio, o objetivo de eu ter citado isso, qual que é? Quando você vê um crime desse, você não fica indignado? Você não fica a certo ponto pensando, poxa vida, mas isso deve receber uma punição, tudo isso deve receber uma punição, né? A gente pensa em injustiça, em punição. Agora, tentando racionalizar da forma como Deus olha as coisas na humanidade ao longo dos séculos, a gente vê que a humanidade está totalmente pervertida e cada vez mais as coisas vão ficando piores, não é? Se a gente olhar lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala sobre o princípio das dores,
E a gente olha a nossa volta, a gente fica pensando, caramba, eu acho que nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Grande verdade, bem verdade é que ao longo dos séculos sempre houve perseguições, sempre houve mortes, cristãos sempre morreram, mas nas últimas décadas, nos últimos tempos, nós temos visto isso de uma forma muito intensa, né? No último século praticamente, a gente está em 2020, mas no último século praticamente nós tivemos duas grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial foi um pouco antes de 1920, mas foi ali perto, e tivemos muitas pragas, muitas epidemias, doenças globais, pandemias, né? E tudo isso está enquadrado ali em Mateus 24. E quando a gente olha em Apocalipse, a gente vê que grande parte do que está acontecendo ou está para acontecer aquilo que está escrito em Apocalipse. E geralmente quando nós olhamos as trombetas, nós olhamos as taças, né, que está em Apocalipse, nós ficamos pensando, caramba, nós estamos verdadeiramente às portas da volta de Cristo, né? O que os flagelos podem nos dizer sobre a história da humanidade e a vontade de Deus? Eles dizem como todo o cosmos sofrerá o juízo divino e como isso afetará a vida animal, vegetal e humana. Quando a gente olha os capítulos de Apocalipse, e mais especificamente do capítulo 10 em diante, quando nós vemos o desenrolar da história e nós vemos que Deus começa a fazer juízo sobre a terra, a gente começa a ficar pensando, a qualquer momento isso pode estourar. Ou se já não estamos vivendo, né? E aqui eu não quero me ater ao assunto de pré-tribulação, tribulação ou pós-tribulação, né? Vamos nos ater à lição, mas é algo para se pensar. Será que a gente vai passar pela tribulação? Será que nós não vamos passar? De que forma? Será que a gente vai ser arrebatado na metade da tribulação? São pontos que vale a pena a gente ficar refletindo, né, sobre o juízo de Deus. Quando a gente vê que os flagelos que Deus, né, as taças, a ira que Deus irá derramar sobre a humanidade, a gente deve olhar isso como uma ação divina, como o amor e a manifestação de Deus para com a humanidade. Como é maravilhoso ver o nosso Deus agir com tanto poder, sabedoria, santidade, justiça e verdade. Tudo isso está na soberania do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E isso nos leva a refletir de que tudo isso estando nas mãos de Deus, nós como povo dele, nós deveremos e devemos glorificar o nome do Senhor, né? Tem um louvor muito conhecido dos Vencedores por Cristo, né? Vencedores por Cristo, tem um trecho no capítulo 15, no versículo 24, que diz assim, e vai aparecer aí na tela o versículo 4 do capítulo 15 de Apocalipse. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E o louvor começa, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, né? E a gente deve pensar nisso. O Rei das Nações, o nosso Deus, ele está preparando todo o cenário para buscar a igreja imaculada dele, para nos buscar. E nós
como povo de Deus, nós fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte da igreja que será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, a introdução. E aí a gente já está saindo da introdução e já indo para o desenrolar da lição. O estudo dos 7 flagelos deve nos empolgar, no sentido em que mostram claramente que Deus é o Senhor da história, como você está vendo aí o slide na tela. A história caminha para um final glorioso do povo de Deus, e as taças da ira divina revelam que a justiça será perpetrada contra aqueles que se rebelam em idolatria e todo tipo de mal. Amém? Os 7 flagelos. Então vamos por partes, ok? Vamos por partes sobre os 7 flagelos. O primeiro, as trombetas advertem e os flagelos consumam a ira de Deus. Isso está no capítulo 15, versículo 1. Deus está advertindo e a ira dele vai consumir grande parte de tudo aquilo que está no mundo. E aí a gente vai ver isso no capítulo 15 e no capítulo 16. As trombetas e os flagelos se referem ao mesmo período. As trombetas de Deus e os flagelos e a ira de Deus, né? Se referem ao mesmo período. Os 7 flagelos apontam especialmente para o juízo final de Deus. Ainda no capítulo 15 de Apocalipse, esse outro slide você vai entender um pouco melhor. Os santos em glória, no capítulo 15, entre os versículos 2 e 4, diz que esse cântico exalta a Deus. Esse cântico que eu não cantei, né? Mas eu citei uma parte da canção que até os vencedores por Cristo cantam, né? Que o título dessa canção é Rei das Nações. Esse cântico exalta a Deus. Esse cântico também exalta as obras de Deus. No ponto 5, os 7 anjos com os flagelos, em Apocalipse capítulo 15, versículo 5 ao 8, diz que os 7 anjos saem do santuário de Deus. E os 7 anjos são ministros de Deus. Então, no versículo 5 e 6, a gente vê que os anjos irão sair do santuário de Deus. O que isso simboliza? Simboliza que eles irão sair ali da presença e da habitação de Deus, em uma outra dimensão, em uma outra esfera. E esses anjos vão sair da presença de Deus e vão vir à terra para que essas pragas possam acontecer, para que o juízo, as taças da ira de Deus sejam derramadas sobre a terra. Ok? Esse próximo slide, Apocalipse para hoje. Deus é digno de todo o nosso louvor. Então, louve a Deus pelas suas grandes e admiráveis obras. Agora, nesse próximo slide, eu gostaria de chamar um pouco a atenção sobre o que a gente está dizendo um pouco aqui, né? Nesse slide está dizendo o seguinte, está relacionando 4 países. E nesses 4 países nós vemos 2 tipos de crime. E em cada tipo de crime, em cada país, uma punição diferente. Olha aí, por exemplo, no Brasil, o homicídio, ele pode ser, a pessoa que comete homicídio, ela pode ser punida entre 6 a 20 anos de prisão. Já na França, quem comete o homicídio é 20 anos de prisão, e não é menor do que isso, e até prisão perpétua. Na Inglaterra, não tem nem conversa. Já é prisão perpétua direto para quem comete homicídio. Nos Estados Unidos,
na grande maioria dos estados, é de prisão perpétua a pena de morte, né? Isso nos Estados Unidos. Agora, o estupro, olha só aí no slide. O estupro aqui no Brasil é de 6 a 10 anos de prisão, né? E é um crime hediondo, hein? Tanto o homicídio quanto o estupro são crimes hediondos. O estupro lá na França é de 10 a 15 anos de prisão. Agora, olha só na Inglaterra, não tem nem conversa também. Estupro na Inglaterra já é prisão perpétua direto. E nos Estados Unidos, na maioria dos estados, é de 5 anos a prisão perpétua. Retomando aqui. A gente sabe que aqui no Brasil a gente viu nos slides que são de 6 a 20 anos para homicídio e de 6 a 10 anos para estupro. E aí a gente tem um outro agravante que puxa o Brasil mais para baixo ainda de uma forma bem mais negativa. É que no Brasil aquele que cumpre 1/5 da pena já pode pegar liberdade, não é liberdade condicional, mas um semi-aberto, vamos assim dizer. Então quem foi punido a 10 anos de prisão, com 2 anos já pode sair da cadeia e começar a ter uma vida normal. Isso para quem cometeu um crime hediondo, para você ter ideia, um estupro ou um homicídio. E aí a gente fica até indignado, né? A gente fica até indignado às vezes até pela impunidade que a gente vê aqui no nosso país. E aí a gente fica com aquele senso de justiça, como eu disse antes, né? Imagina Deus com tudo isso, com toda essa perversidade que nós estamos atravessando nesse período, onde o amor de muitos, como o próprio Cristo falou, o amor de muitos estão se esfriariam, né? E vamos descrever um pouco, de uma forma bem direta e bem resumida, nesse próximo slide, que vamos falar de uma forma bem resumida sobre a descrição dos 7 flagelos. Primeiro flagelo: a terra ela será atingida. Ou seja, a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Os seres humanos, as pessoas que tiverem o sinal da besta e que adoram a besta, sofrerão juízo divino de Deus, né? Úlceras, feridas virão sobre eles. Isso já em Apocalipse, capítulo 16. Já saímos do capítulo 15 e fomos para o capítulo 16. Os versículos 1 e 2 falam sobre esse primeiro flagelo. O versículo 3 está falando sobre o segundo flagelo, a segunda taça, né? Que diz que o mar será atingido, né? E o mar sendo atingido, é dito o quê? O que vai acontecer? Imagina só, o mar sendo atingido, a ira de Deus sendo derramada no mar. Esse flagelo pode significar que o juízo de Deus virá sobre o mar, mas talvez não de forma literal, e sim simbólica, representando que no dia do juízo toda a natureza poderá entrar em colapso. Então fica aqui um parêntese. Deus pode derramar a sua ira sobre o mar. Alguns estudiosos defendem que isso não quer dizer que irá acontecer de forma literal. Outros estudiosos defendem de que essa ira é de forma literal, que será verdadeiramente no mar. Então, bem verdade é que a ira de Deus vai ser derramada, tanto como na primeira taça, quanto na segunda, que vai ser no mar. Imagina todas as espécies vivas do mar sendo atingidas. A terceira taça, entre os versículos 4 e 7 do capítulo 16 de Apocalipse, já diz que os rios serão atingidos. Imaginem só, o mar vai ser atingido,
e os rios vão ser atingidos. Praticamente toda forma de vida aquática irão morrer com o derramamento dessa terceira taça, né? E vamos ver aí o quarto flagelo, né? A quarta taça da ira de Deus. O sol será atingido, né? Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 8 e 9. O sol sendo atingido por Deus quer dizer que os homens, as pessoas, serão queimadas pelo grande calor que as pessoas sofrerão por conta do sol. E aí quando a gente vê no noticiário os ambientalistas batendo muito forte na questão de proteger a camada de ozônio, de proteger... É claro, a gente vê muito sensacionalismo, muita gente querendo fazer muito escândalo, chamar muita atenção por conta disso, mas eles têm um quê de razão, sabe? Porque com tudo que está acontecendo, a camada de ozônio sendo afetada, a atmosfera, né? E bem verdade é que não é só por isso, mas também a gente vê que é algo bíblico, que é a ira de Deus, né? É a quarta taça da ira de Deus. Então, verdadeiramente, para o sol fazer um grande mal para as pessoas, para a humanidade, basta que até cientistas, pesquisadores falam isso, que se a Terra ou o Sol forem afastados de uma forma muito pequena, uma determinada quantidade de graus, né, de posicionamento ali, o ser humano, a humanidade, sofre as consequências, né? A quinta ira de Deus, o quinto flagelo, o trono da besta será destruído. Isso está no capítulo 16, no versículos 10 e 11. Está dizendo aí que o tormento e as feridas levarão os homens, as pessoas, a blasfemarem contra Deus. Nem a destruição, nem o sofrimento vai fazer com que as pessoas se arrependam, mas eles vão ficar blasfemando contra Deus. A sexta taça, né, o sexto flagelo, é a destruição. A gente vê que essa destruição tem a ver com a besta e o falso profeta, que vão juntar forças contra Cristo e contra a sua igreja. E isso é por meio da volta de Cristo que todo mal será vencido. Isso no versículo 15 do capítulo 16 de Apocalipse, né? Então a gente vê que Cristo verdadeiramente, ele vai cumprir todas as suas palavras que ele disse lá nos evangelhos. Aqui a gente vê que é a consumação de grande parte daquilo que Cristo falou sobre a sua volta. Os filhos da luz estarão esperando o seu Senhor, mas os ímpios serão julgados pelo poder de Deus. E a sétima taça, o sétimo flagelo, o ar será atingido. Já pensou o ar sendo atingido? O ar sendo atingido vai acontecer, já aconteceu tudo de ruim na forma de vida aquática, e feridas na humanidade, pessoas assoladas, isso já junto com as trombetas também. Então, muitos dizem que vão acontecer grandes períodos de terremotos, maremotos, tsunamis. Então, o sofrimento vai ser em sequência. As pessoas não vão parar de sofrer, né? E o mundo, verdadeiramente, como a gente disse, vai entrar em colapso. E esperamos que nós não passemos por todas essas situações. Apocalipse para hoje. Esse próximo slide é muito interessante, porque olha o que ele está dizendo para nós hoje. Enquanto o mundo está maduro para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus
estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música. O nascimento de Jesus foi celebrado com música. Olha só, quando Jesus nasceu, a gente vê que os anjos apareceram aos pastores de ovelhas e começaram a cantar: Hosana nas alturas, porque nasceu o Redentor, né? Nasceu o Filho de Deus, né? E os pastores se alegraram também. E a volta de Jesus também vai ser celebrada com música. Glória a Deus! Vamos caminhando para a conclusão da lição, tá bom? Primeiro ponto da nossa conclusão, e eu peço para que vocês acompanhem esses slides da conclusão, que é muito importante também. Os flagelos são a demonstração do poder de Deus sobre Satanás e sobre toda espécie de mal. É a vitória de Deus sobre tudo que se opõe a ele. Então Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da história. O juízo final de Deus é a clara demonstração de que os homens maus e rebeldes, embora escapem do juízo dos homens, não escaparão dos flagelos, ou seja, das taças da ira divina. E isso desconstrói de forma completa o que as pessoas falam sobre o teísmo aberto. O que as pessoas falam sobre o teísmo aberto? As pessoas que acreditam no teísmo aberto, elas dizem que Deus não é onisciente. Essas pessoas que defendem o teísmo aberto, eles falam que Deus não é onisciente e defendem essa teoria, né? De que Deus não tem o conhecimento total do futuro, porque o futuro está sendo construído, o futuro não está totalmente definido. E aí no livro de Apocalipse é comprovado que Deus tem sim todo o controle da história nas suas mãos, e de forma muito impetuosa, de uma forma muito soberana, Deus vai operar justiça, como nós vimos aí em Apocalipse, não só no capítulo 15 e 16, mas nos demais capítulos anteriores. Uma dica de leitura, caso você queira conhecer um pouco mais sobre Apocalipse, e de repente vai aparecer aqui do meu lado a imagem do livro, é o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Você que tem interesse, tem sede de aprender um pouco mais sobre escatologia, sobre Apocalipse, sobre o que vai acontecer nos finais dos tempos, essa é uma ótima dica de leitura, tá bom? Vamos para o próximo slide. Diz assim: a vitória de Cristo é completa e final. O reino das trevas desaparecerá e o mundo verá o triunfo do reino da luz. Toda a força maligna se renderá ao poder de Jesus Cristo. O ser humano, e o outro ponto, o ser humano deve se voltar para Deus, agora mesmo, enquanto há tempo. Chegará um dia em que não haverá mais chance. Então nós temos que aproveitar as oportunidades enquanto nós estamos com vida, porque nós não sabemos em que momento Cristo virá. Então, de repente, se a sua vida está um pouco desarrumada, espiritualmente falando, se você precisa ajustar algumas coisas, não deixe para amanhã. Comece a ajustar já a partir de agora. O período de arrependimento é já. Então, porque o próprio Cristo disse: eis que venho sem demora. E a gente não sabe quando vai ser. E último ponto para fechar: o juízo de Deus vem sobre os homens que têm a marca da besta e o adoram, sobre o dragão, a besta e o falso profeta. Todo mal será julgado pelas taças da ira de Deus e será vencido. E o Senhor, Criador dos céus e da terra, receberá de todos o louvor e a adoração. Amém? Eu gostaria de orar por você
e agradecer a Deus por essa oportunidade de poder contribuir com a obra do Senhor, lecionando essa aula. Muito obrigado aos irmãos que me deram a oportunidade, ao irmão Fernando, tá bom? Deus abençoe a sua vida, pastora Lida, e vamos orar, amém? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, Senhor. Ó Deus, que essa aula possa nos ajudar de alguma forma, Senhor, sobre a importância que nós temos para o Senhor, que a tua igreja tem para o Senhor. Nós acreditamos de que tudo aquilo que está escrito nos textos que nós lemos no dia de hoje irá acontecer. E nós, como a igreja do Senhor, seremos poupadas, seremos preservadas de tudo isso que poderá acontecer, que irá acontecer. No nome do teu Filho amado Jesus, é o que eu oro e agradeço. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Aqui vai ficar um card e você pode clicar nele. E eu gostaria de sugerir para a gente finalizar essa aula assistindo esse vídeo. Um vídeo que fala sobre Rei das Nações, né? Sobre o Rei das Nações, que é uma canção do Vencedores por Cristo. Se caso você não quiser clicar no card, de repente a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, no nome de Jesus.